Abrir as suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 22, verso 23 até o 33, e hoje nós iremos falar sobre a ressurreição. Já são 95 sermões só em Mateus. É mais de um ano que estou pregando neste livro tão importante para a fé cristã. Mateus é o evangelho do grande rei, é o evangelho do rei Jesus. Mateus significa dom de Deus, e Mateus fala muito da graça de Deus, das palavras do Senhor Jesus, que são palavras que salvam o mais vil pecador, porque o Senhor Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos ler então Mateus 22, 23 até o 33, eu convido os irmãos a se colocarem em pé, para que os irmãos possam acompanhar a leitura. Eu convido você que está em casa a acompanhar a leitura que vai aparecer aí na sua tela, ou que você possa abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura desse texto. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher, seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Que Deus nos abençoe. Vamos repetir o versículo 29, todos juntos? Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos repetir só essa frase? Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nosso coração, que possamos entendê-la, aplicá-la na nossa vida, que o Teu Santo Espírito que inspirou esse texto possa iluminar as nossas mentes, para que possamos entendê-lo, e que possamos, ó Deus, guardá-lo mais profundo no nosso ser, que possamos aplicá-lo na nossa vida, e que possamos viver à luz da Tua palavra. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podeis assentar. A vida após a morte? Existe vida além desta vida? O que acontece quando as pessoas, quando morrem? Nós vimos aquele avião caindo, 10 pessoas morreram. Na ponte, as pessoas passando na ponte, entre Tocantins e Maranhão, 17 pessoas morreram. Agora esse avião, com 179 pessoas, e todas essas pessoas morreram. A informação que eu tive, só 2 pessoas escaparam. O que acontece depois da morte? Extinção pessoal, morreu, acabou? Comamos e bebamos que amanhã morreremos? Ou transformação no estado mais elevado? Reencarnação? Ou partida para uma existência sombria no outro lado da vida? Se um homem morre, ele viverá outra vez? Como será a vida depois desta vida? Todo ser humano, meus irmãos, de alguma forma tem uma ideia, uma cosmovisão de como será a vida depois dessa vida. No entanto, nem sempre as nossas ideias da vida após a morte estão corretas. De igual forma, os saduceus tinham uma concepção equivocada da vida no mundo por vir. Eles não acreditavam na ressurreição, no mundo, no novo corpo,
Eles não acreditavam no mundo espiritual, na vida futura. Mesmo assim, eles foram a Cristo, se aproximaram de Cristo para fazer uma pergunta relacionada à doutrina da ressurreição. Eles estavam diante do autor da vida, do Salvador, do Redentor, daquele que inspirou as Escrituras Sagradas. Por essa razão, meus irmãos, a nossa imagem da eternidade precisa vir da palavra de Deus e não da nossa própria imaginação. A grande ideia dessa passagem é que a doutrina da ressurreição é o fundamento da nossa fé e da nossa esperança. Por isso Jesus disse que Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. E ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. À luz do texto, meus irmãos, nós podemos observar que os saduceus negavam a ressurreição. O texto diz que naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. Eles não acreditavam que a alma morre junto ao corpo e, portanto, não haveria nem recompensa, nem punições. Não existia nem céu e nem inferno. Morreu, acabou. Não existe vida depois desta vida, eles pensavam. Os saduceus consideravam apenas os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, só apenas esses livros para eles eram inspirados. Eles não acreditavam nem em anjos, nem em espíritos, nem na ressurreição dos mortos. De acordo com eles, Moisés não havia escrito sobre essas doutrinas. Em outras palavras, eles eram materialistas. Eles não acreditavam no mundo espiritual e muito menos na ressurreição dos mortos. Eles se aproximaram de Jesus. E aqui nós observamos que eles inventaram uma história com base na lei do levirato, com o fim de desacreditar a doutrina da ressurreição. Eles se aproximaram de Jesus citando uma passagem bíblica do Antigo Testamento, que está em Deuteronômio 25, de 5 a 10. Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. O propósito da lei do levirato era suscitar descendência ao falecido e garantir a permanência da propriedade herdada do irmão morto na família. Era questão de sucessão, garantia do nome da família, garantia da propriedade. Quem herdar aquele patrimônio, então o segundo irmão, casava-se com a viúva para suscitar descendência. Além disso, a viúva sem filhos era poupada de viver na miséria, porque teria um provedor. No entanto, os saduceus inventaram a história de uma mulher que casara várias vezes para ridicularizar a sua crença na ressurreição, uma vez que eles consideravam uma superstição a vida após a morte. Eles fizeram a pergunta a Jesus usando um caso hipotético. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. Então o terceiro irmão se casou com ela, o mesmo aconteceu até o 7º irmão, e nenhum deixou filhos. Por fim morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Certa vez eu visitei uma família que o rapaz fez essa mesma pergunta. Ele era casado com essa mulher, que era viúva, e ele casou com ela, era o segundo marido. Ele me fez essa pergunta: olha, qual dos 2 será o marido dela lá na eternidade? Ele me fez essa pergunta. A mesma pergunta fizeram aqui esses saduceus a Cristo. A intenção deles, meus irmãos, com essa pergunta hipotética é clara e evidente. Eles tinham o propósito de desdenhar da doutrina da ressurreição, uma vez que na cabeça deles, se existisse mesmo uma ressurreição futura, essa mulher deveria passar a eternidade com 7 maridos. E isso, na cabeça de um judeu, era algo inconcebível, né? Era poligamia.
A poliandria, a mulher ter vários maridos. E eles imaginavam a ressurreição futura como a continuação desta vida material na terra. Além do mais, com essa história, eles querem demonstrar que a ressurreição e a vida futura é um absurdo. Então eles perguntaram a Jesus de quem ele seria esposa, né, no mundo por vir, quando todos ressuscitassem. Quem seria o marido desta mulher? Qual dos 7? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto ou o sétimo? O objetivo desta pergunta era lançar a doutrina da ressurreição no ridículo. Eles querem insinuar com isso que se houver ressurreição de mortos, a vida futura será confusão e contendas. 7 irmãos disputando uma mulher. Eles querem então criar algo como um ridículo na mente das pessoas. No entanto, meus irmãos, esta ideia da ressurreição por parte dos saduceus não representa a verdade real, porque na próxima vida não haverá morte, não haverá necessidade de casamento e nem de gerar novos seres humanos para substituir os que morrem. Não tem mais casamento. E não tem mais geração de filhos na ressurreição, na vida futura. Não tem mais. E em terceiro lugar, Jesus responde: a ignorância é a causa do erro deles. Jesus respondeu-lhes, vamos repetir comigo? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Essa ignorância das Escrituras, meus irmãos, pode ter 2 aspectos. Primeiro, por não conhecer a Escritura, falta de conhecimento da Bíblia. Nós vivemos numa geração analfabeta de Bíblia, que não conhece Bíblia, que não estuda Bíblia, que não se aprofunda no conhecimento do Senhor. Assim era a vida dos saduceus, eles não conheciam a lei de Deus, não conheciam a palavra de Deus. Segundo, por não se concordar com ela, falta de concordância com a palavra de Deus. Embora eles tivessem lido as Escrituras, eles não conheciam o significado e o sentido delas, dando-lhes falsas interpretações. Além do mais, eles não aceitavam toda a revelação de Deus, eles aceitavam só parte da revelação de Deus, apenas os 5 livros da lei de Moisés. Mas a Bíblia, meus irmãos, tem que ser só a Escritura e toda a Escritura, toda a Escritura. O Caifás é um desses pregadores que só aceita o Novo Testamento, mesmo assim parte do Novo Testamento, porque ele critica até mesmo o apóstolo Paulo. Ele disse que se o apóstolo Paulo tivesse vivido no século XXI, ele não tinha escrito o que escreveu o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. E além do mais, ele risca todo o Antigo Testamento, dizendo que nós podemos jogar tudo fora. É um herético. Porque ele rejeita a Escritura. Assim eram os saduceus, porque naquele tempo a Escritura ainda, o cano não estava fechado, tinha 39 livros o Antigo Testamento, e eles só aceitavam 5, só os escritos de Moisés, só o Pentateuco. Não há doutrina, meus irmãos, segura, senão aquela que permanece fiel à palavra de Deus. Sem o correto conhecimento das Escrituras, nós andamos na contramão da vontade de Deus. Sem o correto conhecimento das Escrituras, nós andamos na escuridão. O profeta Osés profetizou dizendo: por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. Destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Nós vivemos numa geração que desconhece a lei de Deus, e muitos sacerdotes, muitos pregadores, muitos pastores também não conhecem nada das Escrituras, porque a rejeitam, porque não estudam. São crentes preguiçosos que ficam na caixinha de promessa, né? Tira um versículo ali, né? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Só sai versículo bom. Não é verdade? Crente que só lê caixinha de promessa é crente preguiçoso, meus irmãos. Tem que ler a palavra de Deus. E o crente tem que ler as Escrituras, examinando-a,
estudando-a, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A idade das trevas da cristandade, meus irmãos, foi o tempo em que a Bíblia foi ocultada ao povo. A Bíblia foi proibida de ser lida no templo. Em 1229, o povo já não lia mais a Bíblia. E nós devemos ler a palavra de Deus. As Escrituras em nossos dias, onde se encontra um cristianismo mais puro, são aquelas, ou melhor, as igrejas em nossos dias, onde se encontra o cristianismo mais puro, são aquelas igrejas que estudam mais a Bíblia e levam a palavra de Deus a sério, onde a palavra de Deus é estudada. Os homens e as mulheres mais santificados são aqueles que leem regularmente a sua Bíblia, e leem a palavra de Deus, meditam a palavra de Deus e a põem em prática. Segundo o bispo John Hyler, esses fatos simples não podem ser negados. Porque o Senhor Jesus fez a oração dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nos santifica, a palavra de Deus nos corrige, a palavra de Deus nos ensina. Mas segundo eles não conheciam o poder de Deus, e negar a ressurreição, meus irmãos, dos mortos, é negar a onipotência de Deus. O mesmo Deus que pode criar o homem do pó da terra, pode ressuscitá-lo do pó. Deus criou o primeiro homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E este Deus que criou o primeiro homem, ele pode também ressuscitar o homem do pó da terra. O poder de Deus para criar e restaurar a vida ultrapassa os limites tanto da lógica quanto da imaginação. Nada é impossível para Deus. Deus é onipotente e pode realizar o que Ele desejar. Ele é soberano sobre a vida e sobre a morte. O Senhor Jesus provou isso. Até ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, dizendo: Lázaro, vem para fora. Deus pode cumprir o que prometeu. Por isso Paulo chega a dizer o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, este corpo que está sujeito a enfermidades, está sujeito a dores, está sujeito a fraturas, está sujeito a enfermidades, está sujeito à morte. Deus vai transformar este corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até de subordinar a si todas as coisas. Não há lugar, meus irmãos, para dúvidas. Deus é todo poderoso para cumprir as suas promessas. Portanto, a falha dos fariseus e dos saduceus era que eles não conheciam as Escrituras e nem ensinavam a ressurreição, nem o poder de Deus que poderia efetuar a ressurreição. Mas em quarto lugar, Jesus ensina que a vida ressurreta não será uma mera continuação da vida na terra. Veja o que diz o verso 30, por favor. Vamos ler juntos? Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Na ressurreição, meus irmãos, há uma continuidade e uma descontinuidade. É a mesma pessoa quem ressuscita, recebendo um corpo glorificado, um corpo ressurreto, um corpo poderoso, um corpo celestial, um corpo sem pecado, um corpo sem defeito, um corpo sem nenhuma sequela do pecado, um corpo novo. Corpo e alma se unirão novamente na ressurreição. O corpo não é o túmulo da alma, como ensinam os gregos, dizendo: olha, morreu, né? O corpo volta ao pó, então ele sai deste túmulo, sai dessa prisão. Para os filósofos gregos, o corpo era uma prisão. Mas Deus criou o homem, meus irmãos, corpo e alma. Deus não criou o homem apenas alma, criou corpo e alma. O corpo não é mau, o que é mau é o pecado.
não o corpo. O corpo é obra de Deus. O homem não é completo sem o corpo. E na ressurreição, Deus colocará um ponto final na morte que separa o corpo da alma. A Bíblia diz que na ressurreição os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós os vivos seremos transformados no abrir e fechar de olhos para enquanto o Senhor nos há, nós receberemos um corpo glorificado e então vai unir corpo e alma para morar no novo céu, na nova terra. A Bíblia diz que neste dia Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Uma vez que a morte não existirá, meus irmãos, não haverá mais necessidade de casamento, nem de gerar novos seres humanos, para substituir os que morrem. O único casamento que vai existir na Nova Jerusalém é o casamento de Cristo e sua igreja. Não existirá mais casamento. Os mortos ressurretos serão como os anjos, no sentido de que serão seres eternos, que não precisarão se casar e nem ter filhos para dar continuidade à sua espécie. Então nós teremos continuidade e descontinuidade. No novo céu, na nova terra, na ressurreição, não existirá mais o casamento. Além do mais, Jesus está corrigindo a negação dos saduceus acerca da existência dos anjos. Porque eles diziam, nós não cremos na ressurreição, nós não cremos na vida futura, nós não cremos em espírito, nós não cremos em anjos. Uma vez que os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Mas vejam bem, no Pentateuco, a Bíblia fala de anjos, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Nós podemos ver que o Senhor apareceu para Abraão em sua casa, o Senhor e mais 2 anjos, e Abraão fez até um banquete para o Senhor e os seus anjos em sua casa. Os anjos também apareceram para Ló, para que ele pudesse sair de Sodoma e Gomorra e não olhar para trás, juntamente com a sua esposa e as suas filhas. Que ele saísse de Sodoma e Gomorra, porque Deus iria destruir Sodoma e Gomorra por causa dos seus pecados. E que eles não olhassem para trás. E Ló foi saindo com as suas filhas, mas a mulher de Ló olhou para trás, porque o seu coração estava o quê? Sodomizado, o seu coração estava em Sodoma e Gomorra, a cultura daquela cidade, os pecados daquela cidade impregnaram o seu coração, por isso ela olhou para trás. Não foi um olhadela inocente, foi um olhadela porque o coração dela estava sodomizado. Mas o anjo também apareceu para Jacó. Jacó, que no deserto ele viu uma escada que ligava do céu à terra, e os anjos subiam e desciam por esta escada. E no Novo Testamento, esta escada era símbolo de Cristo, aquele que nos liga a Deus. O Senhor Jesus disse isso em João capítulo 1, verso 51. Os anjos subiam e desciam por essa escada. O Senhor Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens. E esses homens, então, que diziam que aceitavam os escritos de Moisés, na verdade, nem os escritos de Moisés eles acreditavam. Jesus ensina, meus irmãos, que a aliança de Deus com o seu povo não é frustrada pela morte. Veja o que diz o verso 31 a 33, vamos ler? E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Com base no livro de Moisés, meus irmãos, que os seus aceitavam, Jesus mostrou a eles que a ideia da ressurreição poderia ser provada a partir do relacionamento dos patriarcas com o Deus vivo. Veja a frase, vamos repetir comigo? Eu sou o Deus de quem? De Abraão, de Isaque e de Jacó. Vamos dizer isso? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isso indicava que Deus tinha
relacionamento pactual contínuo com os patriarcas, mesmo um século depois de terem morrido. Veja bem, que ele não disse, eu era o Deus de Abraão. Ele usou o verbo ser no presente. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Em outras palavras, Abraão, Isaac e Jacó ainda estão vivos aos olhos de Deus, e estão na presença de Deus e aguardam a gloriosa ressurreição. O que isso significa para você que é crente? Quando você morre, o seu corpo vai para o pó, mas a sua alma vai encontrar com Deus. E Deus fala assim, eu sou o teu Deus. O crente não está dormindo não, meus irmãos, o crente já está desfrutando na presença de Deus. Paulo chega a dizer, é melhor partir estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Aqueles irmãos que sofreram a arena, a perseguição de Roma, foram comidos pelos leões, foram perseguidos, morreram ao fio da espada. A Bíblia diz que eles estão debaixo do altar de Deus, perguntando até quando, Senhor? O Senhor não vai julgar o nosso sangue daqueles que nos mataram. O Senhor então os vestiu com as vestiduras brancas e diz, aguardem até que complete o número daqueles que vão morrer como vocês morreram por causa da fé. Eles estão debaixo do altar, clamando conscientemente, aguardando ali a ressurreição, a volta de Jesus. E naquele dia, então, as almas que já estão com o Senhor no céu, no paraíso, vão voltar, e o corpo que está na tumba vão ressuscitar, e eles vão receber um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, um corpo imortal, para morarem no novo céu e na nova terra. E naquele dia, meus irmãos, Jesus já vai trazer a nova Jerusalém para o novo céu e a nova terra. Porque Jesus diz, na casa de meu Pai tem muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Por isso Jesus disse, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. O nosso corpo não permanecerá para sempre no túmulo, na tumba, no sepulcro. Deus, meus irmãos, não abandona o seu povo no pó. Deus não vai deixar o seu povo no pó. Quando Deus ama uma vez, Ele ama para sempre. E uma vez que alguém entrou em aliança pessoal com Deus eterno, essa relação é uma relação eterna. É por isso que Jesus diz assim, quem crê em mim tem a vida eterna. Não vai ter não, tem. E Jesus promete vida eterna porque Ele é o Pai da eternidade, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Como diz o salmista, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Aos céticos, meus irmãos, de qualquer época, os saduceus de ontem e os saduceus de hoje, Jesus diz, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles estavam diante daquele que é o autor da vida, daquele que é a ressurreição e a vida, daquele que era a fonte de toda a inspiração das Escrituras. E eles não acreditaram no Redentor. Nós vivemos também, meus irmãos, no mundo caído, que só pensa no aqui, no agora, que só pensa na comida de hoje, e por isso dizem, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. As nossas universidades que foram criadas por cristãos como o príncipe do Harvard, hoje são universidades que riscaram Deus da sua grade curricular, que zombam de Deus. Os sistemas de pensamento que dominam as nossas academias são materialistas, seguindo as ideias de Thomas Hobbes, de Marx, de Nietzsche. Por esta razão, muitos dos nossos jovens universitários se tornam materialistas, ateus e à toa, porque vivem às custas dos pais, né? Nietzsche disse que Deus está morto e nós o matamos. Nietzsche era filho de um pastor e ele negou a fé.
E ele diz, nós viemos do nada e caminhamos para o nada. E ele não criou a figura do super-homem como se o homem pudesse criar os seus próprios valores, seus próprios conceitos, sua própria ideologia, seguir o seu próprio nariz, seguir os seus próprios mandamentos, ter autonomia, como se nós tivéssemos autonomia de alguma coisa, como se nós fôssemos a nossa própria lei, como se nós tivéssemos a ousadia de seguirmos o nosso próprio coração para sermos felizes. Mas o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E quando a gente lê o fim da vida de Nietzsche, ele morreu como um louco, morreu louco. O fim da vida daqueles que abandonam Deus é triste nesta vida e terrível na vida futura, porque é um inferno eterno. E por que o inferno é eterno? Porque nós pecamos contra um Deus eterno. E não existe vida sem Cristo, sem o Redentor, sem o mediador, sem o resgatador. Todos nós precisamos de Jesus, desde a menor criança até o mais velho. Todos nós carecemos de Jesus. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Jamais criando doutrinas com base na especulação humana, do achismo. Volte para as Escrituras. Faça como os reformadores, só a Escritura. Não devemos criar doutrinas a respeito de Deus, do céu, da eternidade, com base em cogitações humanas. Toda a nossa compreensão dessas coisas deve brotar das Escrituras, da Bíblia. Jesus disse aos saduceus, vocês estão errados pelo fato de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, por isso vocês estão laborando em erro. É perigoso, meus irmãos, especular sobre a vida futura, sem um fundamento bíblico. Devemos tomar por base a autoridade da palavra de Deus, pois somente nela nós encontramos a verdade sobre o futuro, como é que vai ser a vida sobre o futuro. A Bíblia não revela tudo sobre o futuro, mas o que ela revela já é suficiente para nós. Já é suficiente. E aquele que desceu do céu é que falou dessas coisas para nós. Que no céu não se casam, não se dão um casamento. Serão, porém, como os anjos nos céus. Conviveremos, meus irmãos, primeiro, jamais criando doutrinas com base na especulação humana. Em segundo lugar, crendo na ressurreição dos mortos. Nós temos uma esperança além desta vida. Negar a ressurreição dos mortos, meus irmãos, é negar a onipotência de Deus. Mas, além do mais, negar a ressurreição dos mortos é negar a ressurreição de Cristo. É dizer que Cristo também não ressuscitou. Os saduceus negavam a ressurreição dos mortos. E Paulo chega a dizer o seguinte, gostaria que colocasse aí na tela, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 até o 19. Gostaria que os irmãos acompanhassem essa leitura, que diz o seguinte, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dos mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não haverá ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Negar a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos mortos é negar a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Jesus, quando veio a este mundo, Ele disse que morreria, que Ele sofreria a pior morte, a morte de cruz, que Ele seria cuspido e esbofeteado pelas autoridades eclesiásticas e romanas, pelos soldados romanos, mas no terceiro dia Ele ressuscitaria. Até colocaram na tumba uma grande pedra para que Ele não saísse, ninguém violasse aquele túmulo.
e colocaram ali 4 soldados. Mas no primeiro dia da semana, Cristo saiu da tumba, aquela pedra foi removida, e ele apareceu a Maria Madalena, e depois apareceu para Pedro, para João, para os 11, para mais de 500 irmãos de uma só vez. E a ressurreição de Cristo é a garantia que quando Ele vier para buscar a sua igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A doutrina da ressurreição é o fundamento da nossa fé e da nossa esperança. Nós não cremos em reencarnação. Quem crê em reencarnação são os espíritas, que dizem que a pessoa morre, quando morre vai reencarnar numa outra pessoa. Mas isto é uma mentira de Satanás, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Ninguém volta aqui para reencarnar em outra pessoa. Isto é uma mentira diabólica. A Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição. Cristo ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, e a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. E naquele dia, tem muita gente que às vezes tem um defeito físico, que tem complexo. Eu tinha um colega no seminário que tinha uma orelha cabanana, assim, ele sofria muito, né? Diz ele que era chamado de orelhão, né? Aquele orelhão do telefone, né? Aí ele sofreu muito, né? E ele, então, tinha tanto complexo que ele conseguiu conhecer uma médica aqui em Belo Horizonte, crente, que deu a cirurgia para ele. Ele não ficou bonito, mas ficou mais ou menos. Às vezes esses complexos que a gente tem, pessoas que às vezes têm complexo com o nome, complexo com o pé, olha para o pé, nossa, esse pé é feio, hein? Né? Tanta coisa. Eu quero dizer para você que quando Jesus vier, nós iremos receber um corpo perfeito, sem pecado, sem doença, sem as marcas da velhice, sem fraturas, sem enfermidades. Nós receberemos um corpo incorruptível, um corpo imortal, para vivermos para sempre na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A ressurreição é o fundamento da nossa fé e da nossa esperança. Que Deus nos abençoe.